Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos da palavra do Senhor. Davi escrevendo no Salmo 119, que é um salmo cheio de versículos maravilhosos, ele diz no versículo 10: busquei de todo o coração o Senhor, a palavra. Busquei de todo o coração para não pecar, para não errar em seus mandamentos. E é importante hoje estarmos aqui para juntos estudarmos, examinarmos as Escrituras, como diz também Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, no versículo 11, examinar as Escrituras é de grande importância, porque não basta só você aprender com alguém que está aqui, disposto a serviço de ensinar as Escrituras, mas você também precisa estar mergulhando na palavra para que você saiba se a palavra realmente está sendo ministrada de forma verídica, de forma verdadeira. E hoje vamos estar dando continuidade ao estudo de Daniel 3, o quão é importante, né? Estarmos aqui juntos novamente. Acho que você já fica esperando, né? Esperando a sexta-feira chegar, assim como eu também preciso me preparar para estar aqui falando das Escrituras para cada um de vocês. O capítulo 3 de Daniel se resume no narcisismo de Nabucodonosor. No capítulo 2, vemos que ele se rendeu ao final, do estudo do capítulo 2, ele se rendeu, ele reconheceu o verdadeiro Deus que revela sonhos. Só que com o passar do tempo, Nabucodonosor novamente vem mostrar o que está enraizado em seu coração. Lá no Salmo, se eu não me engano, 139, ele justamente diz que ele conhece o nosso deitar, o nosso sentar, ele conhece todos os nossos caminhos, antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua, ele já conhece, ele já sabe. Ele já conhecia o coração de Nabucodonosor. Tem pessoas que são assim, ouve a palavra a primeira vez, reconhece o poder do Senhor, mas ainda o coração precisa ser transformado. É tirar o coração de pedra por um coração de carne. E assim foi com Nabucodonosor. Ele veio mostrar o seu narcisismo. Esse narcisismo revela 3 características. A opinião dele elevada sobre si mesmo, sobre ele. A necessidade de admiração de um povo, em que ele era rei, e também as crenças de que as outras pessoas são inferiores a ele. Quando ele se colocou com a sua opinião elevada em relação a si mesmo, ele se exaltou. E a palavra de Deus ela é bem clara quando diz que aquele que quiser se gloriar, se glorie no Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios 1:31. Se glorie no Senhor. Mas Nabucodonosor, ele não se gloriou no Senhor. Ele veio realmente a concretizar um sonho que foi revelado a ele por Daniel. Quando Daniel revela que a estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha pés de barro, quadris e a parte do ventre de ferro. Quando ele vai revelando aquele sonho, era justamente porque o Senhor já conhecia o coração de Nabucodonosor. Ele sabia que tempos depois, Nabucodonosor levantaria uma estátua com 70 metros de altura e 6 de largura. Para quem via aquela estátua, lhe trazia temor, pavor, pela sua imensidão, pela sua grandeza, pela sua altura. Então era justamente isso
que Nabucodonosor queria intimidar todos aqueles que estavam ali, fazendo com que fosse exaltado acima de tudo, para mostrar sua arrogância, para mostrar que ele estava acima de qualquer reino ou província daquele lugar. E todos teriam que ir até a congregação. Ali eles se prostrariam como um dever, uma obrigação nesta prática de adoração. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não se sentiram intimidados com o decreto levantado pelo rei. Estátua esta que revelava o narcisismo do rei, a sua majestade e que ele estava acima de todos, como já havia dito. Mas no decorrer do tempo nós vamos observar que essa crença dele vai ser anulada, vai ser quebrada, vai ser cortada, porque lá no sonho que Daniel revelou, ele viu uma pedra, uma rocha essa que iria esmiuçar aquela estátua. Pés, cabeça, braços, quadris, tudo ia ser esmiuçado. E essa pedra aqui é Cristo. A palavra de Deus também nos ensina que não devemos fazer nada por contenda, nem por vanglória, mas fazermos tudo com humildade, considerando os outros maiores, superiores a nós mesmos. Isso está lá em Filipenses 2, versículo 3 e 4. Então, a importância de nós nos colocarmos com humildade. Isso a gente viu lá no capítulo 2, quando Daniel, ao contar, ao revelar aquele segredo que foi lhe dado por Deus, ele se coloca com humildade. Por quê? Porque ele considerava as outras pessoas maiores, superiores do que ele, principalmente o Deus que ele serve, que é grande e todo-poderoso. No decorrer do processo, Sadraque, Mesaque e Abednego não se rende. Então, os caldeus, eu digo que os caldeus nessa hora foram instrumentos de Satanás para tragar. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Tentaram tragar Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto, ele diz o seguinte, que as pessoas que não adorassem teriam que ser imediatamente colocadas numa fornalha. Os três se colocaram fiéis. Eles não se renderam aquele decreto do rei. E eles disseram: o Deus que nós servimos, este Deus, ele tem poder, ele pode nos livrar. E quando eles se colocam dessa forma, chegamos à conclusão de que Deus, ele pode, mas ele só vai fazer se for da vontade dele. E aquela foi a vontade do Senhor. O livramento para os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Principalmente pela fidelidade, pela obediência daqueles três amigos de Daniel ao Deus Todo-Poderoso. A obediência aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus caminhos. Tudo isso é revelado lá no Salmo 119, para que, pela misericórdia de Deus, nós alcancemos a sua bondade. E devemos hoje entender que muitas vezes nós somos confrontados neste mundo, confrontados, ameaçados, intimidados por aqueles que muitas vezes consideramos como amigos,
como pessoas que são importantes para nós, querendo ser aceito, aprovado por um grupo, e devemos ter cuidado de não engrandecer quem não é para engrandecer. Os 3 amigos, naquele momento que disseram para o rei que não iriam se render, ali imediatamente eles foram atados, amarrados e levados para a fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais. Mas eles, os 3 que foram colocados ali, eles passeavam dentro daquela fornalha. E hoje, qual é a fornalha que tem submetida a sua vida à escravidão, à falta de fé, à imposição de pessoas, de uma sociedade? O que é? Qual é a fornalha hoje que tem te ameaçado? Jesus, quando veio esse mundo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E foi esse Deus que estava ali com os 3, com Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha. E de repente Deus abre os olhos, do rei de Nabucodonosor, porque ele viu, e quando ele viu e se deparou com aquela cena deles 3 passeando, mas eles não eram só 3. O rei observou que havia mais um com eles. E provavelmente seria um anjo, seria o próprio Deus, estava passeando e não estavam mais atados, eles estavam livres dentro de uma fornalha. E é isso, essa mensagem é justamente para nos ativar nosso coração, ativar nossa memória, nossa fé, que muitas vezes estamos vivendo num mundo tão difícil, em um momento, em uma situação, em uma circunstância difícil, mas devemos estar passeando em meio a elas, porque sabendo e crendo que nós temos um Deus que no tempo oportuno, no tempo kairós do Senhor, Ele nos livrará. É lindo dizer isso, não é só lindo não, é tremendo, é maravilhoso, é excelso. E são muitas lutas, mas Cristo, Ele já disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Então é esse bom ânimo, essa alegria, essa fé que devemos ter em meio às dificuldades e circunstâncias. Essa semana eu recebi na própria mensagem, lá do YouTube, de uma irmã que estava passando muita dificuldade, desesperançosa, e eu pude, de certa forma, mandar uma mensagem para essa irmã. E assim, eu gostaria de te dizer aqui neste vídeo: o Senhor é contigo, creia. Assim como foi com os 3, Mesaque, Sadraque e Abidnego, mesmo no meio daquele fogo abrasador, Deus estava ali passeando com eles. Esta fé que remove montanhas, esta fé que pode transformar todas as coisas que estão em nossa volta, para que nós possamos, ao final de tudo, ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas. E naquele momento, novamente, Nabucodonosor reconhece a soberania do Senhor. Ele reconhece o Deus de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abidnego pela segunda vez. Ele reconhece, tanto reconhece, que ele levanta um novo decreto, dizendo que aquele que não reconheceu seriam todos despedaçados. E aí gera prosperidade para aqueles 3 amigos naquele lugar. O que é que Deus quer de nós? E a palavra de Deus é bem clara quando diz: muito será cobrado daqueles que Ele realmente coloca nas mãos a graça, a misericórdia de poder propagar a palavra, de poder conhecer e servi-lo em espírito e em verdade.
muito será cobrado de nós que conhecemos. Aqueles que não conhecem serão cobrados, mas com menos rigor. Então é por isso que nós temos que a cada dia conhecer a palavra, nos enchermos desta palavra que é viva e eficaz para podermos fazer a diferença neste mundo. Precisamos estar a cada dia na dependência do Senhor para fazermos a sua vontade. Graças a Deus por este dia, graças a Deus por cada um de vocês, e vocês continuem fortes, firmes naquele que tudo pode fazer. Um forte abraço e até a semana que vem.